Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, né, irmãos e irmãs, no contexto do ano jubilar missionário, iniciamos o mês de outubro interpelados pelo tema da campanha missionária. A igreja é a missão e o lema "Sereis minhas testemunhas", em Atos, capítulo 1, versículo 8. Desde o nosso batismo, já somos missionários de Jesus Cristo, mas é preciso que o Espírito Santo continuamente nos reenvie na força do seu amor. Então, que nós possamos ser testemunhas nos mais diversos ambientes humanos, culturais, religiosos e geográficos. Então, a primeira leitura está em Abacuque, capítulo 1, versículo 2 a 3, depois o capítulo 2, versículo 2 a 4. Abacuque, capítulo 1, versículo 2 e 3, depois o capítulo 2, versículo 2 a 4. Senhor, até quando clamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti, violência, sem me socorreres? Por que me fazes ver iniquidades, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições e prepotência estão à minha frente. Reina a discussão, surge a discórdia. Respondeu-me o Senhor, dizendo: escreve esta visão, estende seus dizeres sobre tábuas, para que possa ser lida com facilidade. A visão refere-se a um prazo definido, mas tende para um desfecho e não falhará. Se demorar, espera, pois ela virá com certeza e não tardará. Quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá por sua fé. Então, essa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, que o justo viverá por sua fé. Então, que nós realmente possamos sempre, né, cada vez mais, anunciar a boa nova da palavra de Deus, a boa nova do Evangelho de Cristo, né? Que a gente possa sempre, né, cada vez mais fazer a vontade de Deus na nossa vida e acolher o projeto salvífico de Deus para a nossa vida. Que a vontade de Deus sempre, né, seja feita na nossa vida. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 8, depois o versículo 13 a 14. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 a 8, depois o versículo 13 a 14. Caríssimo, exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e na caridade que há em Cristo Jesus. Guarda um bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, essa segunda leitura, né, a segunda carta, né, de São Paulo a Timóteo, né, ele fala sobre, né, sobre a firmeza e a consciência no ministério. Que nós realmente possamos, né, sempre dar testemunho de nosso Senhor, né, que nós possamos, né, sempre ter um espírito de fortaleza, de amor e de sobriedade. Que nós, o apóstolo Paulo fala aqui na segunda leitura, na segunda carta de Timóteo: não te envergonhes de dar testemunho de nosso Senhor. Então, que nós possamos sempre dar testemunho do Senhor, né, dar testemunho de Cristo a todos, tá certo? Como eu falei, né, sempre dar testemunho da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo a todos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas, capítulo 17, versículos 5 a 10. Lucas, capítulo 17, versículo 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-se daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. E qual de vós terá um servo a lavrar e a apacentar gado, a quem, voltando ele do campo, diga: chega-te e assenta-se à mesa?
E não lhe diga antes, prepara-me a ceia e cinge-te e serve-me até que tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizem, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, no evangelho desse domingo, diante das exigências dos ensinamentos de Jesus, os discípulos pedem que lhes aumente a fé. Pensam, como poderemos seguir Jesus e viver seus ensinamentos se nossa fé é tão pequena? Com a parábola, Jesus ensina que não é necessária a fé tão grande, mas que seja verdadeira e forte. A questão não está no tamanho e na quantidade. A fé verdadeira, mesmo se pequena, é forte o suficiente para arrancar uma árvore do chão firme e plantá-la nas águas do mar. Em seguida, Jesus conta outra parábola, à primeira vista desconcertante. No entanto, mais do que servos inúteis, aqueles que se colocam a serviço do Evangelho devem se dizer servos humildes, isto é, servos que cumprem sua missão, mesmo que seja com simplicidade. Servir ao Evangelho não deve ser visto como uma relação contratual entre patrão e empregado. A tarefa é esta e o pagamento é este. Servir a Jesus e a seu Evangelho faz-se na plena gratuidade, sem espera de recompensas. Então, serve-se por amor, em vez de servos inúteis. Deveríamos ler, somos servos humildes, cumprimos nossa tarefa com simplicidade, mas cumprimos com amor e com fidelidade e com fé, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.